cortes longitudinais e transversais utilizando a nossa Makita SP6000. É a minha preferida. Meu nome é Adam Santos, se você não me conhece, da Marcenaria de Sucesso. Eu quero te mostrar agora uma adaptação que eu fiz diferente. Agora, eu vou te mostrar cortando os cortes longitudinais, os transversais, utilizando as duas guias que estão integradas nessa máquina. Depois eu vou te mostrar como que você pode fazer isso se você quiser. Só que depois ainda eu vou te mostrar o problema grave dessa construção. E já te adianto, isso daqui eu vou estar destruindo, eu vou estar desabilitando essa funcionalidade para dar uma reorganizada aqui no meu ambiente. Só que antes eu quis te mostrar todos os prós aqui, porque tem coisas muito interessantes, então fica comigo nesse vídeo para você entender isso. E depois eu vou te mostrar por que eu vou tirar isso daqui, porque tem um detalhinho bem legal. Beleza? Então vamos lá. Aqui eu tenho o trilho grande, 3 metros. Nesse caso aqui o meu é 2 de 1,40. Se você tiver um com 3 metros inteiriço, vai ser melhor, porque você vai ter menos mobilidade aqui, ó, de perder o alinhamento desse trilho, tá? Então, aqui eu fiz o seguinte. Eu tenho uma alavanca que sobe aqui e tenho uma outra que sobe do lado de cá. Então, eu consigo levantar esse trilho, certo? Para colocar a madeira aqui por baixo. Agora, o detalhe é que esse é um balcão bem estável, tá? É um balcão bem rígido. Isso é importante. Aqui na frente eu tenho esse trilho. Eu comprei um trilho de alumínio bem grosso aqui, para ficar bem estável. Você vai ver que a gente já tem as medidas ali, eu já vou te explicar sobre isso. Aqui eu tenho um MDF de 9 centímetros,3. Por quê? Porque 9,3 mais um MDF de 6, eu tenho quase 10 centímetros. Do meu trilho aqui até o início de onde a gente corta, eu tenho 70 centímetros. Acabou ficando com errinho, ficou 69,9. Por isso que eu fiz aqui 1 milímetro a menos nesse conjuntinho, 6 milímetros mais essa peça. Agora, o que acontece? Você pode ver que aqui em cima ó, eu tenho alguns pedacinhos de retalhos de madeira, MDF. Aqui eu tenho algumas medidas, inclusive, ó, 20, 35, 40, 50, tudo em parzinho, né? 60, 70. Por quê? Parzinho porque eles têm que ter exatamente a mesma altura. Essa altura é muito importante para ter um corte finíssimo. Os cortes longitudinais que a gente vai tirar aqui, você pode tirar com altas quantidades, 2, 3, 10, 15, 50 peças, e as medidas ficarem exatamente perfeitas, tá bom? Agora, como que funciona então para a gente fazer os cortes longitudinais primeiro? Cortes longitudinais. Aqui eu vou colocar a chapa. Você pode pegar a chapa, vamos supor que essa é a medida da chapa. A gente tem 2,75 por 1,80. A gente coloca aqui dentro a chapa inteira. Se a gente colocar uma chapa inteiriça, vai acabar atrapalhando. Por quê? A profundidade de 1,83, para a gente fazer o corte aqui, vai ficar desajeitado. Então é interessante a gente usar essa bancada quando se trata da gente ter chapas que já foram divididas no meio ou já foram tirados pelo menos uns 70 centímetros dela. Aqui eu tenho 70 centímetros. Por quê? Eu fiz essa profundidade visando que guarda-roupas, profundidades de cozinha, a gente sempre tem no máximo isso. Ou seja, as laterais de um guarda-roupa, que a gente faz muito com 60 centímetros, é essa profundidade aqui. Ó. Eu vou colocar de lado. Eu tenho daqui até a parte do corte, exatamente nesse momento, 60 centímetros. Ou seja, eu quero tirar 3 peças iguais, 10 peças. Eu simplesmente vou colocar uma chapa aqui, meia chapa, ou que seja, e vou abaixar esse trilho, vou fazer o corte. Depois que eu fiz o corte, eu vou tirar a chapa, vou colocar a outra aqui, encostá-la de novo e vou fazer o corte. Perfeito? Não tem segredo, né? Imagina, vai sair cortes iguais, porque o trilho aqui ele sempre vai levantar e abaixar exatamente no mesmo ponto devido a essas funções que a gente criou aqui. Eu vou dar um exemplo agora, fazendo um corte perfeito. Ó, eu tenho 60 centímetros sobrando aqui. Vamos supor que eu queira fazer um corte com 10 centímetros, certo? O que eu faço? Posso pegar aqui, ó, colocar uma dessa daqui e outra aqui, de 50 centímetros. Cada uma dessas tem 50. Mais os 10, a gente passa a ter quanto? Passamos a ter 60 centímetros. Então, ó, eu faço isso daqui, encosto esse MDF aqui. Aqui eu já tenho exatamente de folga 10 centímetros.
Então, eu posso, agora, encostando chapas aqui, fazendo um corte com 10 centímetros. Para não ter desperdício de material meu aqui para te explicar, eu vou fazer com menos. Vamos supor que eu quero fazer tiras de 5 centímetros apenas. Eu vou colocar aqui mais 2 pecinhas de 5 centímetros. Coloquei ali, certo? Coloquei aqui. Não sei se o Valdir está te mostrando aí, o nosso editor aqui. A gente tem, ó, 5 centímetros aqui, né? 50 centímetros aqui. Mais uma de 9,3 aqui e mais os 6 milímetros aqui. Totalizou 65 centímetros. Sobrou 5 aqui, ó. Então, se eu empurrar essa aqui agora para lá, eu vou aproveitar e te mostrar, ó. Agora, ó, estou com esse retalho aqui. Esse retalho, imagina que ele fosse um retalho grande, longitudinal, bem grande. Eu colocaria essa peça aqui, ó. Ela já chegou no limite, perfeito? Posso pegar a máquina aqui. Vou colocar ela aqui. Já regulei, já apertei as rondanas para que ela não tenha nenhum jogo e o corte saia finíssimo. Vou ligar meu coletor aqui de pó, que é um aspirador. Eu vou manter ela fixa aqui, ó. Já regula a profundidade. Vou ligar o riscador primeiro, tá? Ó. Abro o riscador, agora vamos fazer o corte. Tá aí, fizemos o corte. E eu passo a ter, nesse momento, ó, um corte de 5 centímetros exatamente. Esses 5 centímetros eu posso já repetir. Esse processo poderia ser feito longitudinal inteiro, tá? Posso colocar aqui, por exemplo, ó, outra peça, tá? Ergo, abaixo, sempre ela vai estar no mesmo posicionamento. Posso fazer o corte aqui. O interessante é você ter essa mangueira sempre no alto, né? É legal você passá-la por cima. Bom, vamos fazer o corte aqui? Nesse caso aqui eu estou com uma serra bem ceguinha já, ó, mas a gente tem um corte limpíssimo, tá? Porque a máquina ela proporciona isso. E a gente tem peças aqui, ó, que vão sair exatamente, ó, no mesmo tamanho. Como você pode ver, vou pedir para o Valdir chegar bem pertinho aqui, ó. Dá um foco aqui, ó, na altura, tá vendo? Ele está lisíssimo, perfeitamente no nível. E isso a gente consegue ter esse mesmo trabalho de fazer vários cortes sequenciais compridos, diferente da guia de corte rápido, que a gente consegue, se você já não viu, aqui em cima você vai ter um card onde você pode acessar o vídeo da guia de corte rápidos e precisos. Você consegue fazer isso daqui exatamente. Só que não em peças compridas, tá? Peças compridas, como a gente tem aqui, a guia de corte rápido nada mais é do que o que eu vou te mostrar aqui agora, que é um conjugado na mesma máquina. Olha só. Depois que eu fiz os cortes aqui, por exemplo, eu posso deixar regulado isso daqui. Nota que a gente fez esse corte com 5 centímetros. Se eu precisasse mudar esse corte e fazer com, agora, 7 centímetros, por exemplo, o que eu faria? Do mesmo jeito que a gente tem essa peça aqui, ó, quero detalhar bem para você, eu tenho 5 centímetros aqui, né? Se eu trocar esse 5 por uma peça de, por exemplo, 2 centímetros, eu já vou ter 8 centímetros aqui. Então, eu não preciso nem pegar medida, metro na minha mão, para conseguir fazer essas somas. Se eu precisar, por exemplo, de ter 4 centímetros aqui, vamos lá, eu pegaria um de 4 e um de 2. Eu tenho 6 centímetros. Ou seja, eu tinha um de 5 ali, coloco 6 centímetros, vai sobrar menos, tá? Vai sobrar 4 centímetros. Eu poderia já direto fazer isso. Com isso, gente, você vai ter sempre o corte com uma qualidade sensacional e repetidamente, você consegue adequar cada tipo de corte sem pegar nenhum metro. Então, vai facilitar bastante. Agora, vamos lá. Vou tirar isso daqui, ó. Isso daqui são peças que eu tenho sempre aqui nas minhas mãos, bem acessáveis, né? Bem fácil da gente ter acesso. Mas
essa peça aqui, ela é uma peça que eu uso muito aqui na frente. Ó. E por que que você vê aqui, ó, eu tenho aqui num nível de altura, tá? Essa bancada está num nível, e aqui a gente tem um nível a 18 milímetros acima. Se eu tirar isso daqui, nota que o trilho ele está abaixo desses 18 milímetros. Então eu posso, por exemplo, ter duas réguas aqui, ó, e fazer cortes aqui. Por exemplo, vamos pegar uma peça, ó. Essas peças que a gente cortou, né? E eu tenho essa outra maior. Vamos supor que eu quero agora cortar de comprido aqui, ó. Quero cortar. Aqui fica ruim, porque ela vai ter um movimento aqui embaixo. Então o que eu posso fazer? Eu vou usar aqui na frente, ó. Ergo aqui. Quero cortar com 7 centímetros? Beleza. Olha só. Nota que aqui, Valdir, dá uma chegadinha aqui para o pessoal ver legal, ó. A gente tem uns 7 centímetros. Então eu coloco uma reguinha aqui no 7. Faço a minha demarcação, aperto aqui. Eu preciso tirar várias pecinhas com 7 centímetros, né? Posso abaixar aqui. Posso ligar o riscador ou não, né? Depende da qualidade que você quer tirar o material. Acabei fazendo só o riscador, agora que eu vou cortar de fato. Tá aí, 7 centímetros. Empurro para lá de novo. Agora eu nem usei o riscador. E a gente tem também cortes extremamente alinhados, ó, perfeitos. Uma qualidade sensacional, né? Bom, você pode ver que você tem duas máquinas. Uma máquina, na verdade, integrada, que pode ser feito os cortes longitudinais e os transversais, praticamente integrada, porque eu posso já fazer aqui, tirar a tira de 5 centímetros inteira, pegar essa tira, já colocar aqui, sem desmontar guia, sem desmontar bancada, a gente consegue, né, vir aqui e continuar cortando essa tira. Acabei, puxo a minha máquina simplesmente para cá, para outro trilho, e faço o corte com 5 centímetros, por exemplo. Pego essa peça, já vou picotando ela totalmente. E a gente tem uma produtividade legal, né? Agora, detalhe, aqui em cima, você pode ver que esse trilho que eu tenho, ele tem um alinhamento 100% com o trilho que continua para o lado de cá. São dois trilhos separados que a gente tem aqui, tá? Isso é muito importante se você for fazer a sua guia. Agora eu vou te explicar um pouquinho mais sobre a máquina, tá bom? Essas medidas que você tem aqui, ó, eu coloquei uma reguinha, eu comprei no Mercado Livre. É uma fita alumínio com as medidas, tá? Aqui eu coloquei a máquina depois que eu regulei aqui. Abaixei um pouco a serra, peguei 1 metro, coloquei aqui, fiz o risquinho de onde começaria, por exemplo, 3,5 cm, tá? Igual você vê aqui, começa no 3,5 cm, depois vai para 4 e assim vai indo. Aí, depois que eu fiz a marquinha, peguei a régua e colei aqui inteirinha para lá. O mesmo eu fiz para o lado de cá. Vamos supor que eu precise... Eu estou com uma peça grandona aqui, 30 centímetros aqui, por 2,80 m. E eu quero começar agora a tirar pedaços de 30 centímetros apenas. O que eu faço? Coloco ela aqui e vou puxando para cá. Coloco a minha medida para o lado de cá. Ó. Posso colocar do mesmo jeito que eu coloquei a medida para o lado de cá, eu posso colocar para o lado inverso aqui, ó, 30 centímetros. Certo? Coloquei aqui. Se eu fizer um corte aqui agora, ó, encostei aqui, aí eu puxei aqui, deu 30 centímetros. Eu posso vir aqui e fazer esse corte, certo? Fiz o corte, a peça aqui que vai sair é 30 centímetros. Os 30 centímetros, essas medidas aqui, ó, eu tenho 22, 23, 24, ela não começa do lado oposto do lado de cá da serra, tá? Não é para o lado de fora da serra aqui, é para o lado de dentro da serra. Então a gente consegue ter uma medida precisa também. O importante na hora de você fazer essa máquina, essa bancada que eu tenho aqui, é uma bancada muito rígida, muito firme. A de cá também é. Só que eu tive que deixar de uma forma que, aqui eu coloquei um tampo de MDF, que ele vem até aqui, ó. Tá vendo? Ele vem todo aqui, por cima dessa outra bancada, e eu parafusei bem aqui, para que as duas não se movimentem. Elas não podem se movimentar. O que eu fiz foi fazer uma cantoneira aqui, para aumentar essa região. Aqui eu tenho um trilho de 1 metro, tá? Enquanto aqui eu estou com um de 2,80, que é 2 de 1,40, que estão conectados.
eu fiz praticamente igual a guia de cortes rápidos e precisos, que a gente tem as duas alavancas. Do lado de lá está extremamente, perfeitamente igual, tá? O lado de cá eu coloquei um vão a mais, praticamente, para a gente ter um movimento para cima, sem ser só de movimentar para trás e para frente, tá bom? Se você assistir a outra lá, que a gente deixou no card, você vai entender bem isso. O método de fixação todo aqui acompanha igualzinho lá. A única diferença é que eu tive que ver uma altura legal aqui, de acordo com uma quantidade que não fechasse total. E aqui ficou 18 milímetros, então, acima, para que a gente consiga ter esse trilho aqui. Vamos supor que eu for cortar uma peça grande aqui, ó. Eu tenho uma peça com... Eu posso fazer cortes de até 83 centímetros aqui. Ou seja, uma chapa de 83 aqui, por 2,70, eu consigo cortar e passar por cima desse trilho. Então, a gente acomoda 2 espaços em um só lugar. A mesma coisa aqui, ó. A gente tem um sistema de subir e descer, como você vê aqui, ó, igualzinho isso daqui. O que eu fiz? Eu fiz 4 furos aqui nesse tampo, catico-tico, fiz um corte, fiz uma caixinha embaixo, tá? E aqui, ó, vou pedir para o Valdir dar uma olhadinha aqui dentro para vocês verem como que é, ó. Olha lá dentro. A gente tem uma caixa aqui dentro, ó. É uma caixinha que tem um acomodado aqui desse lado, o parafusei aqui de cima mesmo. E por baixo ela tem um fundo, tá? Então uma caixinha. Aqui é o mesmo sistema que a gente tem aqui, parafusei ali. E a mesma coisa eu vou te mostrar do lado de lá. Olha só, a gente tem aqui ó, mesmo movimento, mesmo esqueminha que a gente tem lá atrás também. Eu fiz uma basezinha aqui. Eu vou pedir até para o Valdir na edição colocar alguns takes de quando eu estava fazendo essa máquina, fazendo essas montagens. Para como você pode ver aí na imagem do vídeo, tá vendo? Ó, eu fixei essa peça, depois também fixei o lado de lá. Na hora que eu estava regulando aqui para colocar essa guia de 1 metro, você pode ver que a gente teve bastante ajuste. Fui colocando as medidas e assim eu finalizei ela. Agora vamos lá, você viu que a gente faz cortes longitudinais e transversais. Eu quero te pedir uma coisa antes da gente passar pela parte do problema dessa máquina. Manda o dedão no like aí, ajuda o canal quando você faz isso. Você faz o YouTube a entender, né, que o vídeo foi relevante para você e vai te mostrando mais conteúdos daqui para frente. Fez? Colocou? Mandou o likezinho aí? Verifica se você está inscrito aqui no canal do YouTube. Clica em se inscrever se ele estiver vermelhinho, clica aí e aí vai aparecer para você também opções de configurações para você marcar para receber as notificações do canal. Fez isso? Estou te esperando, hein? Vamos lá. Beleza, né? Então vamos lá. Agora, qual que é o problema da máquina? Eu vou estar desmontando. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse balcão, eu vou encostar para lá, eu vou mudar as minhas coladeiras. Depois que eu fizer isso, eu vou te mostrar o que eu fiz exatamente. Vou puxar para lá, vou colocar uma coladeira aqui, depois eu vou te mostrar nos próximos vídeos como ficou essa reprogramação aqui do meu ambiente. Detalhe, o que é ruim aqui? A gente tem que fazer as chapas chegarem até aqui em tamanhos menores. Elas não podem ter 1,85. Se a gente chegar com uma chapona aqui e for fazer o corte aqui com a SP6000, a gente fica bem desajeitado. E se a gente precisar de ter mais de 70 centímetros, nesse caso aqui eu não consigo. Se eu quiser fazer um corte com 75 centímetros preciso, eu não tenho como. Essa é a única desvantagem que eu tive aqui. O ideal seria que essa profundidade seja bem maior, só que aí eu ocuparia mais espaço e acabaria ficando desajeitado algumas partes para a gente lidar, até porque lidar em cima aqui vai ficar ruim, né? Bom, esse é o ponto principal. Agora, vamos lá. Por que eu vou desfazer, então? É que eu tenho uma ideia genial que eu vou colocar em prática e vou recriar isso daqui de uma forma absolutamente diferente. E assim que a gente finalizar, fizer essas alterações, eu vou estar disponibilizando isso, tá bom? Então eu quero que você saiba disso. Eu queria, antes de eu desmontar aqui, para muitas pessoas que já sabem que eu estava fazendo isso, soubesse o porquê que eu desmontei, como que ela funciona. Às vezes você pode ter ideias sensacionais aí, né? Para poder fazer isso daqui ficar melhor ainda. Faça aí, exercite. Deixe seu comentário aqui embaixo, eu quero saber se você gostou desse vídeo. Para mim é uma honra poder estar junto com você, te ajudar nessa caminhada. Então, vamos lá. Assim que sair um novo vídeo, você vai ser informado. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.